Seja muito bem-vindo ao terceiro episódio do Bizcast. Hoje vamos falar de tecnologia nos negócios, mas antes roda a vinheta. Antes de apresentar o nosso convidado de hoje, quero convidar você para seguir o nosso canal e deixar aqui embaixo os seus comentários. Importante também citar os patrocínios e os links também estão aqui na nossa descrição. O Estúdio Hackstory, Propague Assessoria, Universo Imóveis, Concilie Crédito e Cobrança, Aceleração Comercial, Assessoria e Consultoria de Marketing e Vendas e o Biz Club Mentoria para Empresários. Então hoje, trazendo aqui o CEO de uma das maiores empresas desenvolvedoras de ERP do Brasil, Robinson Klein. Seja muito bem-vindo ao Bizcast e obrigado por aceitar o nosso convite. Legal, Fabrício. Obrigado pelo convite aí. É sempre um prazer vir aqui poder compartilhar sobre inovação, tecnologia, gestão de negócios. É isso que a gente precisa para desenvolver a economia. Legal, Robson. Obrigado por ter aceitado aqui o nosso convite. Conta para a nossa audiência aqui quem que é o Robinson hoje. Uma breve linha do tempo, a tua trajetória, teu currículo. Tá bom. Bom, quem me conhece sabe, né? Eu sempre fui um cara inovador, sempre busquei aí desvendar alguns desafios, né? Buscar trazer alguma coisa nova aí para impulsionar o crescimento das organizações. Hoje eu sou empresário de uma das principais empresas de software de gestão empresarial, RP, BI, CRM do Brasil, está entre os top 5 do Brasil, em Novo Hamburgo, né? Então, legal. Referência aí no Rio Grande do Sul, região sul. A gente tem se destacado aí por ser uma empresa inovadora, né? Até essa semana tem uma novidade aí, depois eu conto um pouquinho aí, né, em termos de inovação. Eu sou também sócio fundador da Venture, que é uma aceleradora de startups, né? Um trabalho que já vem desenvolvido aí há 11 anos e é uma construção, né? Quando a gente começou a falar de startup, acelerar startup, muitas empresas não conheciam, muitas pessoas não conheciam que era uma startup. Assim como eu comecei a trabalhar com software há 45 anos atrás, muita gente não conhecia software, as empresas nem tinham computador ainda, então, né, tem uma história aí de realmente estar olhando para o futuro, olhando para frente, o que vem aí para poder estar inovando e também dá tempo da gente se adaptar. Eu acho que esse é um desafio que a gente tem que trocar aqui hoje, de como as pessoas podem se preparar para a inovação. Tem sido bastante desafiador isso. E atualmente eu estou como presidente da ACI, Associação Comercial e Industrial aqui de Novo Hamburgo, Estância Velha, Campo Bom, Dois Irmãos e Ivoti agora também, né? Essa gestão aí. E a gente, né, não podia ser diferente, tem o propósito dessa gestão, e foi assim um acordo com todos os VPs lá, de que teriam essa pegada da inovação, né? A gente definiu um propósito como impulsionar a cultura de inovação da nossa região. Porque eu entendo que a gente já foi uma região mais inovadora. Às vezes a gente escuta alguns empresários falando de sou conservadora, que é região conservadora, e isso é uma coisa que tem que mudar, porque a inovação está se acelerando, cada dia a gente tem mais recursos novos, tecnologias novas, ferramentas novas, e para que a gente possa ser produtivo e manter a empresa competitiva, tem que usar essas ferramentas. Sem dúvida. Robinson, e como é que tu enxerga a evolução da tecnologia? Vamos olhar, talvez não 40 anos atrás, né, mas pelo menos os 10, 15 últimos anos, assim, enfim, do que a gente está vivendo, né? Quando a gente olha para a história da tecnologia, ela sempre causou, assim, de transtorno, né? Muita gente fica preocupada, abalada, o que vai ser do futuro, meu negócio vai acabar, vou perder o emprego. Na verdade, nunca aconteceu isso. E hoje em dia, né, continua tendo essa preocupação, a gente fala muito de IA, né? E o assunto às vezes é o que vai acontecer com a minha profissão, e na prática a gente sabe o que acontece, que o ser humano ele tem o hábito, né, de superestimar o curto prazo. Ele acha que tudo vai acontecer amanhã, que amanhã mudou, que amanhã... E subestima o longo prazo. Uhum. Então a melhor forma de estar sintonizado com essas novas tecnologias é olhar para frente e pensar, bom, onde é que ela vai, o que ela vai mudar, o que vai acontecer,
e não olhar para o que vai acabar, mas o que vai ser de novo. O que eu vou ter de novo? Né? Em vez de olhar quais as profissões que vão deixar de existir com a inteligência artificial, eu tenho que olhar quais são as novas profissões, quais que vão crescer. Por que a gente tem que atuar? A gente fala muito hoje que a inteligência artificial é a nova eletricidade. Se a gente olhar para a época que a eletricidade foi criada, muita gente era contra também, né? Era chamado lá do fio da morte e tal, porque realmente encostava, morria e continua sendo assim, mas hoje a gente não vive mais. Esse programa não seria viável sem eletricidade, não teremos internet, celular, computador, nada, né? Ar-condicionado, enfim. A vida com certeza seria muito mais difícil e muito menos produtiva. E eu sempre tive essa percepção. Acho que isso foi uma forma, quando eu vou falar da minha trajetória empresarial, de que começou, eu fiz a minha formação técnica lá na Liberato. Isso foi lá em 1985, quando nascia a Mostratec. Hoje é uma feira internacional com 800, a última teve 800 e tantos projetos, sei lá, 30 países participando, né? E quando eu participei da primeira, eu acabei sendo premiado lá, primeiro lugar nessa primeira Mostratec. Eu apresentei em 85 um software, eu e meu sócio, um dos sócios atuais da Cigan também, que é o Rogério, estava junto, mais um outro colega legal. A gente desenvolveu um produto, um software, na verdade, que estava conectado ao computador, tinha um computadorzinho lá, para 85 era o que tinha, acesso a um aluno, que ele reconhecia comandos vocais e acionava circuitos eletrônicos. Então eu podia dizer, liga a lâmpada 1, liga motor, liga o som. Poxa, que legal. O Gil, que estava comentando há pouco, me chama de o avô da Alexa, né? Eu digo pra ele, não, avô não, pai, né? Então vamos lá. Sim, sim. Mas para a época isso era desafiador. Eu lembro que algumas pessoas perguntavam assim, mas quem vai querer falar com o computador? Eu tô falando já questionavam naquela época, né? Aquela barreira ali. E isso mudou. Hoje a gente fala com o computador, já os jovens nem sabem mais escrever, né? Sem dúvida. Conversa para lá e conversa para cá. E eu acho que essa visão também ajudou como empresário depois. Logo lá a empresa começou lá na década de 90, 88, 86, 90. Eu costumo dizer que de 86 a 90 eu aprendi como não se faz software, né? E daí dali eu comecei a realmente desenvolver alguma coisa mais poderosa. E aí, naquela época, a gente buscou já uma ferramenta, porque a gente começou, né? Minha formação era técnica, meus sócios também, buscamos uma consultoria de negócio para dizer como é que tem que ser um software perfeito, como é que tem que ser um modelo de gestão de negócio perfeito, né? E a gente viu que era muito maior do que a gente imaginava. E aí, com isso, a gente, se nós temos que fazer tudo isso, nós temos que buscar uma ferramenta que é muito produtiva. E aí nós começamos a buscar uma nova tecnologia e acabamos encontrando, eu visitei todas as feiras do mundo, no mundo exagero todas, mas as principais de tecnologia que tinham na época, né? Condex aqui nos Estados Unidos, Fenasoft que tinha aqui durante alguns anos, então isso foi de 90 a 94. Em 94 eu identifiquei uma ferramenta israelense lá na Fenasoft, São Paulo, no MBA ainda, que era uma ferramenta low code. Né? E aquela ferramenta realmente dava assim, uma produtividade muito maior que as outras ferramentas do mercado. Era coisa de 40 vezes mais produtiva. Nossa. Só que era uma ferramenta muito cara, na época existia um investimento, acreditar naquela tecnologia que ninguém usava, né? Botar grana, porque era tudo em dólar, era uma ferramenta estrangeira. Mas isso fez muita diferença no desenvolvimento da empresa. A gente conseguiu ter um produto hoje que supera o mercado, né? Que tem um excelente desempenho no mercado comparado com os outros players, porque a gente começou em 94 com uma tecnologia que hoje, até 2020, olha só, de 94 até 2020, praticamente ninguém usava essa tecnologia low-code. Muitos concorrentes dizem, a Cigan, os caras são malucos, esse negócio aí não tem futuro, ninguém conhece e tal. Em 2020, quando foi o ápice vamos dizer assim, do boom da tecnologia, porque todo mundo, de repente, na pandemia, precisou usar tecnologia. Não tinha opção, tinha que comprar digital, tinha que assistir Menos ou mais, todo mundo passou por isso. Né? A gente costuma dizer, né, que a gente evolui por bem ou por mal, né? Ali teve a obrigação, então o mundo teve um salto em termos digitais. Tudo passou a ser digital, né? Não podia mais ir no supermercado, não podia mais ir no banco, não podia mais ir no cinema, quer dizer,
As pessoas de todas as idades se obrigaram a viver aquele mundo e houve uma demanda muito grande por software, tudo virou software. E aí sim alguém descobriu o tal do low code que a gente usava desde 94. Foram 26 anos que a gente navegou praticamente sozinho com essa tecnologia. Isso fez muita diferença no desenvolvimento. Hoje tem muita empresa que está trabalhando com low code, mas ela começou em 2021, 2022, Super né? recente. Está 2, 3 anos. A gente está agora há 30 anos, 31 anos esse ano, né? Usando essa tecnologia. Isso, para a época, foi bastante inovador. Hoje a gente fala de inovação, porque até o termo é mais... Né? Na época a gente falava de pioneirismo, de termos relativos àquela questão. E quando eu falo dessa história, né, de ter criado lá em 85, né, um Alexa, né? Depois, em 94, ter trabalhado com low code, todas essas coisas fizeram muita diferença na carreira profissional. Porque quando eu fiz aquele projeto, eu consegui estágios lá em 85, né? Empresas que talvez eu não conseguiria se eu não tivesse apresentado aquele projeto. Sim. Coisa que era futurística naquela época, mas que os empresários, né, que estavam contratando profissionais viram aquilo e me deu a oportunidade de trabalhar numa empresa de robótica, de trabalhar com pessoas estrangeiras, a empresa fazia intercâmbio cultural. Então, tu estar conectado com a inovação te impulsiona também para um patamar diferente de negócio, né? Então, às vezes as pessoas querem entender como é que eu faço para ter sucesso, né? Como é que eu faço para desenvolver, para alcançar voos maiores. Para mim, a chave do segredo de um negócio de sucesso é a inovação. Porque quando tu tem algo inovador, tu define mercado. Tu define preço, define cultura, define estratégia, define os próximos passos do mercado. Quando tu está copiando, tu está olhando para alguma coisa que está pronta, tu concorre com preço. Sem dúvida, tu segue a onda, né? Exatamente. E aí, quando tu concorre com preço, tu não consegue agregar algo mais para o teu cliente, né? Tu não consegue parceiros estratégicos que querem crescer mais rapidamente. Isso faz toda a diferença. Então, aqueles empresários que estão assistindo aí agora e estão pensando, né, como é que eu faço? É olhar para o seu produto, para o seu negócio, para o seu serviço e pensar assim, o que eu trago de diferencial? O que eu agrego a mais para o meu cliente que os outros não oferecem? É isso que faz vender, isso que faz crescer, isso que faz ter melhor resultado. Porque eu não tenho comparativos, eu tenho alguma coisa que realmente faz mais do que os demais. Robinson, e quais as áreas da gestão, na tua opinião como líder, que mais se beneficiam de um avanço tecnológico, de automação e, quem sabe, IA, né, da inteligência artificial? Eu acho que todo o trabalho de competitividade, né, numa organização, de produtividade. Eu costumo dizer que produtividade talvez seja a palavra mais importante, porque se eu consigo... Sempre, em geral, para as empresas, falta muito mais braço do que cabeça. Né? A ideia é que as empresas elas não falham no planejamento, elas falham na execução. E para isso precisa ter produtividade. E quando a gente foca em produtividade, a gente tem que olhar para os pilares. Né? A produtividade já tem alguns pilares que são fundamentais. Primeiro, educação. Então, assim, não dá para deixar de investir na qualificação da equipe. Tem que ter educação, tem que contratar os melhores profissionais, valorizar isso. O outro é a infraestrutura, quer dizer, tem que ter uma estrutura boa, né? Uma infraestrutura adequada, um ambiente agradável. O outro pilar da produtividade é a desburocratização, né? Não pode ser burocrática, a burocracia é anti-inovação, né? Se eu começo a amarrar tudo e botar regra para tudo, eu bloqueio a inovação. E o quarto pilar é tecnologia. Então, se olhar para esses 4 pilares, eu consigo desenvolver as outras ideias, porque, como eu falei antes, em geral não faltam ideias. Falta capacidade de execução. E aí, quando eu olho, por que eu não estou conseguindo executar? Porque falta produtividade. Ou faltou alguém qualificado na educação, ou faltou equipamento, estrutura, uma boa conexão, né? Um bom estúdio. Sim. Burocracia, às vezes é isso, né? Não, tem que seguir a regrinha, seguir a regrinha, seguir a regrinha. E às vezes a regra poderia ser simplificada. Poderia ser simplificada, poderia ser eliminada muitas vezes. Sim. E ela acaba por muitas vezes, né? Quando tem uma organização muito engessada, ela inibe a inovação. E a inovação é que faz o negócio crescer, multiplicar, trazer novos ares, né? E aí, por fim, usar muita tecnologia. E a gente entra, por exemplo, agora, que é a tecnologia da moda, que é a inteligência artificial. Ela está mudando tudo. Eu fiz um comentário antes sobre, comparando ela com a eletricidade. Se a gente quer olhar para o futuro e pensar assim, o que vai ser a IA daqui a 2 anos, 5 anos, eu tenho que olhar para agora e pensar assim, como é que era o mundo sem eletricidade? Porque a IA é a nova eletricidade.
Todos os aspectos que a gente compara, porque assim, eu tenho uma fonte produtora de eletricidade ou de inteligência, né, que são as LLMs, que estão lá nos servidores. Eu tenho uma infraestrutura que está me trazendo essa possibilidade de conexão até aqui. Então, está sendo distribuída essa inteligência, como é distribuída a energia elétrica. Né? A diferença é que a energia elétrica, para transitar o mundo e estar disponível no mundo inteiro, aliás, ainda tem regiões que ainda não tem, né, eletricidade, ela levou muitos anos. A IA foi a ferramenta que teve o maior número de usuários no menor tempo da história. 100 milhões de usuários em 2 semanas. Um troço absurdo. Essa ganhou de todas, assim. Porque é muito fácil. Se a gente olhar para uma IA, qualquer pessoa, mesmo analfabeto, consegue usar uma inteligência artificial, porque eu posso falar com ela. Sim. E qualquer um sabe falar, mesmo analfabeto sabe falar. Sim. Sabe falar, sabe pensar, sabe ter ideias, e se não sabe, ele pode perguntar. E por mais que não consiga estruturar uma frase, ela ajusta. Ajuda a montar a frase, exatamente. Então, se a pessoa, ela pode se alfabetizar com a inteligência artificial, ela tem uma característica, assim, de que talvez ela seja a tecnologia mais democrática que já houve na nossa história. Porque é muito fácil de acessar, qualquer pessoa que tem acesso a um celular, né, e não precisa ser um celular muito poderoso, porque toda a inteligência está lá num servidor distante, eu tenho que ter uma conexão de internet, eu posso me comunicar e conversar com ela, e aprender ela é muito fácil, porque ela mesma ensina o usuário a usar melhor essa ferramenta. É como se todos nós tivéssemos um professor particular disponível 24 horas por dia, de graça, porque a maioria delas tem uma versão grátis, né, sobre qualquer assunto. Então, é um professor particular sobre qualquer assunto, 24 horas disponível. Eu fico imaginando, né, assim, pô, se eu fosse criança com 5 anos, tivesse um negócio desse na mão, meu Deus, né? Sim, o que poderia sair dali, né? Muito mais, né? Hoje a gente vê que essa produtividade com o uso da ela se multiplicou. Não tem limite mais na quantidade de informação. Eu posso começar hoje, ter uma ideia sobre física quântica e no mesmo segundo eu começo a conversar sobre física quântica e todo o conhecimento do mundo em física quântica está disponível para evoluir uma nova ideia, um novo projeto. Então não existe limite. Eu posso até, né, eu faço palestras, porque eu comecei a trabalhar com IA, eu estava comentando antes contigo a questão da inovação, né, de preparar para o futuro. As primeiras conversas sobre IA dentro lá da empresa da Cigram foi em 2012. E em 2016 a gente fez um projeto junto com a IBM, com o Watson, que era lá que jogava xadrez, que fazia diagnóstico de oncologia, já na época, isso, 2016. A gente fez um projeto junto com eles, desenvolveu 4 projetos, foram um hackathon que a gente fez dentro da empresa para montar projetos, foram projetos legais. Todos eles funcionaram, mas nenhum deles foi viável. Ou um demorava muito, porque a IA, os processadores da época não tinham a capacidade que tem hoje. Então, ou era muito caro, né, ou muito demorado. E aí a gente chamou de volta, né, a IBM na época, legal, aprendemos muito. Fizemos um treinamento com a nossa equipe e preparamos todo o software para trabalhar com IA, para que quando o Watson, então, na época, evoluísse, quando o motor a gente estaria pronto, né, com o software. A gente preparou a documentação do produto, a estrutura do produto todo baseado em dados e não em código, para que uma IA pudesse entender tudo o que estava acontecendo. Quando, em novembro de 22, que a IA foi lançada, o ChatGPT, olha só, já faz 3 anos, né? Já vai fazer 3 anos, exatamente. Eu chamei a minha equipe, gente, olha aqui, ó, uma IA nova aqui. Vamos pegar tudo que a gente fez, esquece aquela ferramenta que a gente tinha, porque, enfim, essa aqui parece ser melhor, e vamos testar tudo que a gente tem pronto nessa nova ferramenta. Em fevereiro de 23, a gente lançou já o nosso RP integrado com IA. Nossa, extremamente rápido, né? Foi 3 meses. Por quê? Porque a gente tinha uma preparação, sim, né, de 6 anos antes já, com tudo montado, tudo estruturado, pensado para uma IA que viria no futuro. A cultura da empresa, que é o maior desafio, estava estabelecido, porque as pessoas já entendiam o IA, já sabiam como funcionava. Então, de novo, aquela dica, né, para o empresário que quer pensar de inovação, não olha para a inovação de ontem, que o teu concorrente fez ontem, né? Olha para o futuro, o que nós vamos ter de novo nos próximos 3, 4, 5 anos e começa a investir nisso agora, né?
porque aí eu vou conseguir realmente estar acompanhando, já aculturei as pessoas, que sempre é o grande desafio, né? Vencer a cultura. Robinson, e como é que vocês estão adaptando o ERP frente a essas mudanças que tu estava citando para a gente aqui? Bom, Fabrício, obrigado pela pergunta. O grande desafio sempre é cultural. É cultural das pessoas entenderem, acreditarem e desejarem o novo. Aliás, eu tenho dito ultimamente assim, que cada vez mais eu percebo que as pessoas querem mudança, mas não querem mudar. É um paradoxo da inovação aí. O que a gente tem feito? Como eu estava dizendo assim, a gente já tinha estabelecido uma cultura, então foi muito fácil internamente começar a entregar questões de automação, de facilidade de uso com a inteligência artificial dentro do RP, do software de gestão empresarial. A gente começou fazendo o quê? Primeiro, facilitando o conhecimento, ou seja, pegando toda a documentação que existia do produto, colocando uma IA para entender toda essa documentação para ajudar os usuários a usarem mais a ferramenta. Essa foi a primeira... Legal. Né? E o legal foi assim, porque quando foi lançado a IA, ela não estava disponível da forma que ela está hoje. Ela tinha conhecimento de LLMs que se baseava na internet para aprender. E como a gente já tinha preparado lá em 2016, toda a nossa documentação já estava na internet. Então o ChatGPT já nasceu conhecendo o Cigan. Entendi. Porque a informação toda já estava lá. Claro que a gente atualizou, botou algumas coisas a mais, aproveitou essas... E aí bombou, porque né, muitos clientes vieram a nós, que ele entra na internet e pergunta sobre o Cigan, em qualquer inteligência, qualquer IA, se o Cigan faz isso, faz aquilo outro, como é que ele faz, tá tudo lá. Né? Alguns já, mas o teu concorrente vai copiar. Eu falei, deixa eu copiar, ele não está olhando para o futuro, né, para inovação, ele está pensando lá na frente, faz parte de estar sempre um passo à frente para poder entregar algum diferencial competitivo, né? Porque as empresas brigam hoje para funcionar. Então, o primeiro foi ajudar o usuário a usar mais a ferramenta. O segundo foi ele não ter mais que se preocupar em saber como navegar no sistema. Onde é que está o fluxo de caixa dentro do sistema? Que era onde o antigo... o menu. O menu. O menu, né? Porque o usuário, ele usa o dia a dia, ele sabe, mas o gestor, ele não é um usuário contumaz do sistema, né? Então, quando ele vai usar, ele não sabe. Então, agora ele pode perguntar, me roda fluxo de caixa, né? Me traz um índice de liquidez, me gera um DRE. Ele pode conversar e gerar informação. Então, essa foi a segunda ferramenta. A terceira foi começar a fazer perguntas para o RP. Bom, eu quero saber quem foi o meu melhor vendedor nessa semana. Talvez ele não tivesse um relatório com essa informação, mas ele pode fazer a pergunta. Essa pergunta ela pode ser tanto sobre a base de dados, ela pode ser uma pergunta sobre um BI, então ele pode abrir um BI, um dashboard, e começar a fazer perguntas sobre aquele dashboard. Ele pode conversar com o dashboard no sentido, olha, troca esse gráfico para o gráfico de barras, o gráfico de pizza. Ele pode trocar, interagir com o próprio BI, ou fazer um drill down, né? Olhar as vendas por região e abrir por cliente, dentro do cliente abrir por representante, dentro do representante abrir por produto. Ele vai fazendo a navegação sem ter que usar o mouse, né? Que estava comentando há pouco, ou seja, fazendo interação via conversa. E agora a gente entregou um recurso nas últimas semanas que qualquer informação dentro do sistema, ele está fazendo uma pesquisa de dados dentro do sistema, está gerando um relatório, um DRE, um BI, ele pode pedir para a CIA, que a gente chama que é o Cigan Inteligência Artificial, fazer um diagnóstico, fazer um relatório gerencial, me faz uma análise dessa informação. Então eu rodei um mapa de vendas por produto, por exemplo. Ele pode dizer, olha, o produto mais vendido por região é esse é o representante que tem trazido mais margem para essa linha de produto, ou como de forma global. Eu começo a ter respostas que eu não tinha antes, porque o relatório não tinha essa... Ele trazia informação e o gestor, o usuário tinha que olhar e entender. Agora ele pode fazer um entendimento daquela informação, olhar para um DRE e saber como é que eu posso fazer para melhorar a margem da empresa. E ele vai trazer as dicas. Na minha opinião, esse é o mais importante. É o mais importante. É o papel do líder, então, interpretar aqueles dados e saber, na verdade, para onde vai levar aquilo ali, né? Exatamente. Né? E não passa despercebido nenhum detalhe, né? E agora nós estamos com um novo desafio, que é um trabalho que a gente fez junto com a Oracle, que é o nosso provedor de nuvem hoje, que é trazer insights de gestão que o empresário não pediu. Ou seja, a gente está trazendo uma IA para rodar em cima do banco de dados. Aí está o grande desafio. Largar na frente, assim. Porque hoje, quando eu quero fazer uma informação, eu tenho que pegar o conteúdo, um relatório, um BI, um dashboard e mandar para a IA. Eu digo, me analisa isto. O que a gente está fazendo agora é diferente. Eu tenho todo o meu banco de dados, toda a estrutura de dados da empresa, e eu estou pedindo para a IA, analisa esses dados todos e me traz insights, coisa que eu não percebi.
Poxa. E ela pode trazer coisa do tipo assim, olha, as tuas vendas na região sudeste caíram 3% nos últimos 6 meses, mês a mês, nessa linha de produto. É um detalhe que às vezes o gestor não percebe, porque é um percentual pequenininho todos os meses, numa determinada linha de produto, né? E aí começa a perceber, bom, por que aconteceu isso? Uhum. Eu posso ainda usar e para entender, naquela região tem um novo concorrente. Sim. E tá me tirando o mercado. Um fenômeno diferencial. Ou lá trocou o representante. Sim. Puxa vida, olha só o efeito que tá dando. Ou seja, começa a trazer insights que às vezes o gestor não tá percebendo ainda. Tá? E tem o desafio de entregar tudo isso para o cliente. Porque quando a gente monta toda essa tecnologia e a gente faz no laboratório, tudo é lindo e maravilhoso porque eu posso fazer tudo. Quando eu levo isso lá pro usuário, eu tenho que dizer, bom, não é todo usuário que pode acessar essa informação, porque o usuário de estoque não pode ver o dado financeiro. Sim, as camadas, né? As camadas de gestão, quem pode fazer o que. E aí eu começo a partir para um novo desafio, que é criar essas limitações. Então, às vezes, o tempo de laboratório e o tempo de entrega para o usuário final é um pouco diferente. Sim. Então, às vezes, o cliente, mas isso aqui eu ainda não tenho acesso, isso aqui eu não estou vendo, porque tem toda essa camada de segurança, de proteção. Nós garantimos de que essa informação do cliente não vai estar disponível na web, que um hacker não vai acessar. Então, quando a gente começou a usar a IA, a gente teve que implementar, por exemplo, um nível de segurança adicional no sistema, porque eu estou, de certa forma, transitando dados no mundo aberto, que é a internet, por uma IA que me garante confidencialidade dos dados, né? Porque a gente fez os contratos específicos para garantir essa confidencialidade, mas sempre o usuário fica naquela, né? Mas espera aí, isso é seguro, isso não é? Então, a gente teve que garantir todos os níveis de segurança, interno na empresa, para que só quem tem direito de acessar a informação tem acesso, e externo mais ainda, né? Porque ninguém externo tem direito a acessar, então a gente tem que garantir que isso não vai acontecer. Sim. Então tem dado que é criptografado, tem dado que tem várias instâncias de segurança, tem, né, uma série de desafios adicionais quando a gente começa a botar na prática a tecnologia, né? Sim, eu imagino que aí abre, imagina, um mar de outras variáveis e desafios novos, né? Inclusive para... Exatamente. Então a gente vê muita gente falando sobre IA e tal, que faz mundo e acontece, né? E não tem a experiência de colocar quando vai para colocar na prática, surgem esses desafios. E a gente já, né, por ter começado também lá, agora quase 10 anos, né? 9 anos atrás, a gente já tinha todo esse trânsito, muito disso pensado, muita coisa já implementada, e a gente conseguiu dar uma boa aceleração. Quando eu comecei a fazer as primeiras palestras sobre inteligência artificial, foi em 2023. A primeira palestra que eu fiz foi em março de 23, logo depois do lançamento, 4 meses depois do lançamento do ChatGPT. E aí eu perguntava para as pessoas quem usava, e quase ninguém levantava a mão. Não era comum, né? Não era comum, né? Hoje eu pergunto, alguns ainda levantam a mão e dizem, eu não uso IA. Eu falei, duvido. De alguma maneira já está... Não tem. Hoje a gente passou 3 anos. É impossível você usar hoje qualquer ferramenta de internet sem usar IA. Se você abrir o celular com reconhecimento facial, já usou. De alguma forma já... Se eu fiz uma busca no Google, já usei, porque ela já está com uma IA ali, já traz a primeira mensagem que o Google traz hoje é uma IA. Se eu uso o ChatGPT e vou pesquisar um contato, já estou usando IA. Toda pesquisa, muita gente não sabe isso, mas eu posso, quando eu vou usar o ChatGPT, quando eu vou pesquisar ali, eu posso fazer qualquer pergunta. Qualquer cálculo, ele já traz a resposta do cálculo, ele responde, eu já tenho uma IA ali, que talvez seja uma das IAs mais utilizadas que as pessoas menos conhecem, que é a IA da Meta, que é a Llama, que está dentro do WhatsApp, do Facebook, do Instagram, que é as redes mais utilizadas hoje no planeta. Com certeza, com certeza. Não... Eu até teve uma época que eu fazia uma brincadeira que o pessoal perguntava assim, sabe qual é a rede social mais utilizada no mundo hoje? A maior parte das pessoas não se toca disso ainda hoje. E eu tô falando desse assunto já há uns 6 para 7 anos. Vamos fazer um desafio aqui? Vamos lá. Qual tu acha que é? Eu falava brincando isso até um tempo atrás, que as pessoas lembram dos aniversários, né? Daí o pessoal levantava a mão no Facebook. Eu vou chutar Facebook, então, no Meta, né? Não é Insta, não é Facebook, não é LinkedIn, não é o X, é o Google Fotos. Google Fotos. De fato, isso... De fato? Porque assim, todo mundo tem as fotos lá, não tem? Sim, sem dúvida. Todo mundo tá batendo foto todos os dias sobre um monte de coisa, muito mais do que publicando nas redes sociais. Com certeza.
tá fazendo fotos de dentro de casa, da família, coisa que eles não colocam nas redes sociais. Tudo isso tendo para um banco de dados único, que tem uma IA interpretando. Na nuvem, né? Na nuvem, tá tudo lá na nuvem, essas fotos. Tem tem uma IA hoje analisando, porque o humano... Quando precisava de um ser humano analisar isso, era impossível. Nenhum ser humano conseguia analisar as fotos. A gente não consegue analisar as nossas, né? Sim, de fato. Bate no olho, né? Vai ficando no rolo ali. Imagina alguém. Agora tem uma IA que tá lendo todas essas fotos, então ela sabe quem são meus amigos, porque eu bato foto com eles, onde eu tava, porque toda foto tem um sinal de GPS lá, tem as coordenadas gravadas. De fato. Né? Ela sabe que eu tenho dentro de casa, porque eu bato foto dentro de casa, mas eu não publico. Né? Onde eu passei, com quem... Tudo tá ali. Né? E é muito fácil de compartilhar. Né? Talvez ela não é pública, mas está sendo usada essa informação. Tem uma leitura e um... Alguém está lendo, alguém está tomando decisões sobre isso. Então, às vezes aparecem... sei lá, eu bato uma foto com uma roupa velha, vai aparecer uma postagem de uma roupa nova para vender. Sim. Né? Ou um equipamento, uma televisão, um modelo antigo dentro de casa. Vai aparecer um anúncio de um modelo novo. São coisas que estão no nosso mundo, permeando o nosso dia a dia, né? E que está lá. E aí as pessoas usam essa rede social de graça, né? A gente sempre diz, né, que quando não sabe quem está pagando, você é a mercadoria. Sim, exatamente. Faz parte, né, desse... E isso faz parte da inovação, ou seja, tem muita informação, e quando a gente sabe essa informação, a gente tem que usar isso para medir os próximos passos, para olhar para o futuro. Então, tem, de fato, assim, muita coisa para ser feito aí. Eu tive numa missão agora, no final do ano passado, né, 6 meses atrás, na Califórnia, né, bebendo da fonte lá, visitando as principais empresas de tecnologia da informação lá, que estão ligadas à IA. A NVIDIA, que é o grande player, né, hoje é a maior empresa do planeta, está batendo a casa de 4 trilhões. Não é à toa, né? Não é à toa. Foi ela que viabilizou, na verdade, já tudo que existe já hoje é graças ao processador, que é um processador de videogame, né, que era para fazer jogos. Começou com jogos, os jogos exigiam mais do que os negócios, porque tinha que ter uma interface gráfica muito dinâmica, muito rápida, e esses processadores eram o melhor que tinha e foi usado para IA. E essa empresa cresceu muito em cima disso, e hoje, né, conversando com o CEO lá da NVIDIA, né, ele trouxe 2 informações assim que me chocaram. Eu tenho feito... Aliás, eu tenho uma palestra na semana que vem, que eu vou fazer um online sobre IA, que eu vou falar sobre essa história aí do futuro, né? Do futuro da IA, o que vem pela frente aí. O CEO lá da NVIDIA, ele falou... Primeiro, assim, que ele trouxe o propósito da empresa, né? O propósito deles é resolver problemas que ninguém mais pode. Totalmente ligado a... Né? E assim, um dos pontos que ele tocou lá foi um assunto que permeia todo mundo tem alguém que tem problema de saúde, câncer especialmente, é uma missão deles achar uma solução para o câncer, por exemplo, né? Quer dizer, faz parte do... É um problema, mas não é um problema que ninguém mais pode. Sim. Porque eles entendem que esses processadores vão dar capacidade de produtividade para o mundo poder se dedicar muito mais rapidamente a isso. Nessa visita, a gente foi visitar uma empresa que está trabalhando com computador quântico. Então, assim, já estão simulando softwares, simulando tecnologias para resolver um problema que ainda não existe, mas que vai ser gravíssimo quando vier o computador quântico. Né? Para aqueles que ainda não têm uma noção, o computador quântico promete processar em minutos o que os computadores atuais levariam 10 mil anos para fazer. Nossa Senhora. Então, assim, é uma mudança total de paradigma em níveis de tecnologia. Imagina uma IA rodando em cima disso. E aí eu trouxe o computador quântico para concluir a conversa lá do CEO da NVIDIA, que ele disse que eles estão chegando num ponto que os processadores vão permitir que a gente possa pedir para a IA que ela se melhore continuamente até atingir a perfeição. Então, assim, porque é a primeira vez na história que a gente tem uma tecnologia que se auto-melhora. Sim. Então, vai trabalhando nela mesma. Ela pode reescrever o código dela para se tornar cada vez melhor, mais eficiente, mais rápida, Sim. mais barata, enfim, ajudar mais a gente. Então, não tem como ser contra, de novo, né? As pessoas sempre têm aquela resistência a usar a tecnologia, né? Não dá. Ser contra a IA hoje é como ser contra o celular, não tem mais como viver sem. Contra aplicativo de banco, né? Quem Sim. ainda gosta de ir no banco porque é na fila? Não faz sentido. E não é um caos também, né? Porque muita gente fica assustada com a IA. É justamente o contrário, né? Quanto antes eu começar a usar, mais benefícios eu ter, porque todo mundo vai ter acesso, todo mundo vai ser mais produtivo. É isso.
Essa é a mudança que a gente tem que aceitar isso. E quanto antes eu aceitar, mais rápido eu vou voltar, mais rápido eu aprendi a usar, mais benefícios eu vou ter, seja uso pessoal, seja para educação, seja profissional. Tem que ser usado em todas as esferas. Está sendo usado no mundo inteiro, né? Quem não usar que vai acabar ficando para trás. Então não é mais uma opção. Como não foi opção as demais tecnologias que também mudaram o mundo, e a gente está aí, todo mundo com emprego, aliás. Faltam profissionais em todas as áreas. Exatamente. Com toda a tecnologia que está aí, a gente entrou em 3 anos de IA, que acelerou a produtividade, a gente fica inventando coisa nova o tempo todo. Isso faz parte do ser humano, né? Sim. Robinson, como é que tu enxerga o teu papel de liderança na cultura de uma empresa, principalmente tech, e tu que lida com startups, esse mercado de inovação em geral, né? Eu quando comecei a fazer as palestras sobre inteligência artificial, eu dizia assim, sobre conhecimento, né? Eu posso não saber tudo, mas eu tenho que saber quem sabe. Né? Porque tinha, né, uma história de que eu só sei que nada sei. Na verdade, agora eu só sei que nada sabia, porque eu sei quem sabe agora e vou trazer. Eu acho que o líder é muito disso, né? Ele tem que conseguir reunir os melhores profissionais, trazer melhor formação também para complementar essa formação, porque ninguém nasce pronto, né? E saber engajar essa turma para trabalhar alinhado, fazer remar para o mesmo lado, ajudar no engajamento, na produtividade, no resultado, e dar um norte, olhar para frente e entender assim, para onde o mercado vai, qual é o futuro, e direcionar esse trabalho para esse caminho. Em toda organização a gente tem profissionais de todo tipo. Eu costumo dizer que não tem profissional errado, tem profissional no lugar errado. Então, o papel do líder é esse, colocar as pessoas no seu lugar, no lugar certo, para ajudar a operação. Tem profissionais excelentes que gostam de fazer a programação. Tem outros que gostam de fazer UX, tem outros que gostam de fazer gestão. Cada um tem um papel e que bom que é assim. Se todo mundo quisesse liderar, seria um problema também. E tem gente que não quer isso. Exatamente, eu acho que o papel do líder é reconhecer o papel de cada um desses profissionais e ajudá-los a dar o seu melhor, cada um no seu local, e trabalhar em conjunto, que também é um desafio grande. E claro, né, estabelecer cultura na empresa. Eu acho que o grande desafio realmente de qualquer organização é aceitar mudanças, especialmente culturais. Eu comentei antes rapidamente que as pessoas têm ideias, querem ver mudanças, querem ver melhorias, porque sempre tem algo para melhorar, mas elas resistem à própria mudança. Eu quero que o outro mude, mas eu não quero mudar. E quando a gente consegue mostrar que isso é importante, essa adaptação é importante, a gente entende também que ninguém muda de um dia para o outro. Quando a gente olha para o futuro e a gente percebe assim, pô, essa mudança aqui eu preciso que ela esteja estabelecida daqui a 5 anos, eu tenho tempo para ajustar essa cultura. Agora, se eu quiser mudar a cultura da empresa de hoje para amanhã, eu não vou conseguir. É difícil para qualquer um, é difícil para a gente mudar. A gente precisa entender, aceitar, aprender, estudar aquele assunto para se preparar, para dar um tempo adequado. E tem pessoas que se mudam mais rápido, tem pessoas que... Então, o papel do líder é esse, olhar para o futuro, definir um norte e engajar a equipe para, junto, atingir aquele objetivo. Sim. Acho que é um bom desafio. Sim, uma excelente definição, né? Porque, além de tudo, trazer método e entregar disciplina é muito difícil. Né? Então... Porque as pessoas sempre têm essa questão de como é que eu faço para atingir aquela meta. A gente sempre fala que o que a pessoa tem que mudar é o hábito. E hábito se faz com o tempo. Eu não mudo o hábito de hoje para amanhã. Legal. A gente acorda e diz assim, não, agora eu vou fazer regime. Cara, não é assim, né? Não faço uma meta para amanhã. Sim. Eu disse, olha, eu vou começar a mudar minha alimentação. Eu vou começar a me exercitar mais. Agora, dizer que a partir de amanhã eu vou todo dia na academia, não vai rolar. Se eu não faço já alguma coisa. Né? Tem que ser gradual, porque o corpo precisa se acostumar, a cabeça precisa aceitar, né? Eu preciso mudar o meu ambiente, minha agenda. É um trabalho gradual de doutrinação ou de aculturamento para que aquilo aconteça. E se eu consigo fazer isso dentro de um tempo adequado, minha chance de sucesso é muito maior. Nunca é garantida. Porque é fácil desistir, é fácil não assistir, mas eu acho que com persistência a gente consegue atingir aí sucesso sempre, né? Mas tem que persistir, não é fácil. Sem dúvida. E uma pergunta que eu preciso fazer também é, como é que a gente traduz
todos esses conceitos, inovação, inteligência artificial, quem sabe automação, entre outros que a gente está conversando aqui hoje, para o micro, para o pequeno ou para o médio negócio, para aquele empresário que está assustado com o que está acontecendo hoje, né? Como é que, na tua visão de líder de uma empresa desse tamanho, tu percebe esse movimento? Uma coisa que a gente aprende quando uma empresa cresce, quando ela se torna maior, é que os desafios também vão sendo maiores. Cresce tudo. Cresce a responsabilidade, crescem as dificuldades, crescem os desafios. Uma empresa pequena que não tem cultura, é muito fácil estabelecer uma nova cultura. Uma empresa que já vem querendo uma cultura há muitos anos e precisa mudar, é mais difícil. Uhum. Então, para a inovação, é muito mais fácil inovar uma empresa pequena do que uma empresa grande. Diferente do que muita gente pensa. Porque, vamos pegar o exemplo de empresas inovadoras hoje, são startups. Por que uma startup pode mudar, né? Ela faz um spin-off, de um dia para o outro ela muda o negócio dela. Uhum. Porque ela não tem muito a perder. Ela não tinha um mercado definido, não tinha um monte de negócios prontos. Ou seja, ela está conquistando o mercado, então ela pode mudar e ajustar rapidamente para as novas tecnologias. Por isso o nome de startup, né? Eu estou começando o tempo todo, né? Estou fazendo acontecer. Já uma empresa mais estabelecida é mais difícil isso. Então, quando eu escuto essa pergunta assim, né? Como é que eu faço para um empresário? Primeiro, ele tem que querer. Talvez seja o ponto mais difícil, né? Quero. Eu tenho que querer. Eu quero crescer, eu quero ser uma empresa maior, eu quero ter sucesso, eu quero atingir, deixar muito claro onde quer chegar e começar a agir pequeno. Então, assim, pensa grande e age pequeno. Eu quero chegar lá, beleza, defini um alvo, vou trabalhar isso que eu quero, e aí eu começo a trabalhar. Uma empresa pequena, às vezes ela quer fazer tudo sozinha. Esse é um problema, de fato, né? Ela tem que entender que ninguém inova sozinho. Esse é um conceito que eu procuro sempre disseminar no público que eu participo, porque eu entendo que se toda a comunidade na qual eu convivo for mais inovadora, eu vou ter mais oportunidade de inovar também, porque vai ser um ambiente mais receptivo, né? Vai permitir que as coisas aconteçam com facilidade maior. O ser humano, ele tem uma certa quantidade de conhecimento, aquele conhecimento que eu adquiri, que eu aprendi ou na escola, ou estudando, né, livros, conteúdos, vídeos, tudo que está disponível aí, conversando com a IA, mas eu tenho uma quantidade de conhecimento limitada na minha cabeça. Então é muito difícil que eu mesmo não concorde comigo para inovar. Sim. A gente tem o hábito de concordar com a gente mesmo. Porque os conceitos estão estabelecidos na minha cabeça. Agora, quando eu tenho uma mente aberta e converso com outra pessoa e aceito outra ideia, né, e há esse conflito de ideias, eu costumo dizer que quando dá faísca entre duas ideias, ali que vem uma inovação. Entendi. Né? As pessoas não têm que concordar com tudo, nem de um lado nem de outro, mas é dessas conversas, dessa possibilidade que surge inovação. E essas inovações, hoje em dia, cada vez é mais rápidas, as mudanças tecnológicas são cada vez mais rápidas. Uma empresa pequena que consegue se juntar com a outra empresa ou com outro empresário ou com, né, um outro profissional, um sócio, que tem ideias complementares e consegue avançar muito mais rapidamente. Mas tentar fazer sozinho talvez seja o maior erro das pequenas empresas. Quando a gente olha assim, o índice de fracasso das pequenas empresas, se eu não me engano, o primeiro ou o segundo motivo é briga entre sócios. E justamente ali tem uma baita de oportunidade. Talvez ali que surgiria a inovação, mas aí a falta de capacidade de diálogo, de entender que, puxa vida, será que só um é certo, só um está errado? Será que não é uma oportunidade de inovação que está surgindo ali? Né? Eu olho sempre com esse viés de entender as oportunidades nas dificuldades. Né? E a empresa pequena, se ela tiver a mente aberta, ela tem menos dificuldade de inovar, de trabalhar com uma tecnologia nova. Imagina uma empresa de qualquer atividade que está estabelecido, já tem uma receita garantida, já tem clientes. Ela, para mudar, ela corre o risco de perder o que ela já tem. Uma empresa que está começando, ela não tem muito o que perder. Exato. Né? Ela consegue mudar rapidamente, ganhar mercado, avançar, usar uma nova tecnologia, ou complementar aquilo que ela faz e mudar aquilo que ela faz, porque ainda dá tempo. Diferente de uma empresa grande. Se a gente olha para a história, né, quando a gente olha assim, vamos pegar uma tecnologia bem simples, lâmpada. Né? A primeira lâmpada era uma vela,
depois o lampião, depois a lâmpada incandescente, depois a lâmpada fluorescente, hoje a lâmpada LED, agora já tem a lâmpada de plasma. Interessante que nenhum dos fabricantes seguintes, ou seja, o melhor fabricante de vela não foi o melhor fabricante de lampião. O melhor fabricante de lampião não foi o melhor fabricante de lâmpada incandescente. Sempre foi substituído. Sempre foi novo. Né? A gente olha agora os carros elétricos. Os maiores fabricantes de carro elétrico não são os maiores fabricantes de carro, porque consagradas marcas. É difícil mudar toda a tecnologia e assim, ele tem uma perda, né? Tem uma história muito antiga da Kodak, né? A Kodak foi inventora da câmera digital e ela quebrou porque ela não foi para a câmera digital. Sim. Porque ela entendeu que ela iria quebrar se ela fosse. Não tem opção. Né? Ela não acreditou na própria ideia. Ela não acreditou na própria ideia porque, bom, eu vou acabar com o meu monopólio do papel, que a foto era de papel. E ela não foi e quebrou igual, porque não adianta, a tecnologia é melhor, ela vai avançar. Sim. Então, ser contra a tecnologia é um tiro no pé. Né? Tem vários exemplos, a gente podia citar vários aqui. E aí, para complementar a resposta à tua pergunta, né? E eu escuto muito isso, às vezes o pequeno empresário acha que ser inovador é criar um novo celular, um novo automóvel. Não. Mirabolante, né? Não tem que inventar nada. Sim. Você tem que usar a tecnologia que está aí. Sim. Né? De fato, se você quiser criar a tecnologia, criar uma inteligência artificial melhor do que as que estão aí, o desafio é muito grande, porque são bilhões e bilhões e bilhões de dólares sendo investido, né? A NVIDIA, que é a fabricante do processador, hoje é a primeira empresa que está atingindo 4 trilhões, né? Sim, então, assim, aqueles números que a gente gigantesco, imagina, né? É um negócio absurdo. Então, assim, não dá para querer competir em criar talvez a melhor tecnologia, mas usar a tecnologia. Tem uma empresa de design, uma que está usando e a outra que não está usando. Qual vai ser melhor? Uma empresa de redação, sem dúvida. Uma empresa de contabilidade, uma empresa que faz administração financeira, contábil, fiscal. É muito mais rápido, muito mais fácil, muito mais eficiente usando a tecnologia. Né? No nosso negócio ERP, por exemplo, eu tenho um software, eu ofereço um software que ajuda na gestão da empresa. Ele já ajudava muito, porque automatiza muito o processo da empresa. Com a IA agora isso exponencializou. Ajuda muito mais ainda. Sim, ainda mais com os insights. Mas tem muita empresa que ainda não usa um software de gestão. Sim, lá atrás, né? É uma tecnologia que já... Puxa vida, tô falando de tecnologia de 30 anos atrás. Tem gente que ainda não usa. Ah, mas eu consigo fazer Claro que consegue. Eu consigo ir de a pé a Porto Alegre também. Eu consigo ir de bicicleta. Sim. Mas se eu for de carro é muito mais rápido, muito mais eficiente, muito mais seguro. Não, isso... E você é muito mais produtivo. Então, assim, sempre dá para não usar. Mas eu não vou ser competitivo. Isso vale também para pequenos, vamos falar de um pedacinho, um CRM, por exemplo, né? Parte de vendas, exato. Ou para gestão de operações, ou para RH, enfim, a gente pode extrapolar. Qualquer atividade da empresa. Antes das dicas finais, Robson, já te agradecendo novamente a participação aqui, o convite, só citar de novo os nossos patrocinadores, comentar com a nossa audiência que os links estão aqui na descrição. Tá? Quem não segue aí no nosso canal, por favor, a cada 15 dias a gente recebe especialistas para aprofundar, ter um papo inteligente sobre vendas, marketing, inovação e negócios. E os patrocinadores o Estúdio Hackstory, a Propag Assessoria, Universo Imóveis, Concilie Crédito e Cobrança, Aceleração Comercial, Assessoria e Consultoria de Marketing e Vendas e o Biz Club, a nossa mentoria para empresários. Robson, antes de te agradecer aqui, né, mais uma vez, deixa uma dica final para a audiência, para aquele empresário que está com a pulga atrás da orelha, para aquela pessoa que foi tocada com o teu conteúdo, com a tua mensagem, que, cara, eu adorei, eu acho que deixa pano para manga, né, é um papo longo aqui, e hoje, de fato, concordo contigo, não tem como fugir. Deixa uma dica final aí para a audiência, por favor. A primeira grande dica é inove. Tem que inovar. Não dá para pensar em continuar fazendo sempre a mesma coisa da mesma maneira, porque eu vou acabar competindo por preço, né? E quem compete por preço só tem uma forma de ser competitivo, que é baixar o preço, e isso é o princípio do fim. Então, eu tenho que buscar agregar um diferencial, entregar um produto melhor, um prazo melhor, uma qualidade melhor, uma venda melhor, mas alguma mudança eu tenho que fazer. E eu vou complementar, vou ter uma palestra online agora, dia 29, às 10 horas, tá no meu Instagram lá,
o link, que vai falar justamente sobre um pouco mais sobre esse mundo todo da tecnologia, da inovação, e especialmente dessa missão aí, né, de 10 dias lá falando sobre o futuro da inteligência artificial. E eu tenho certeza que é uma boa dica também que eu vou deixar aqui para quem quiser aprender um pouco mais, saber como é que é o futuro, como é que eu olho para frente. E talvez isso seja uma dica tão importante quanto inovar. É onde inovar, né? Não inovar naquilo, eu vou olhar o que o outro já faz e vou inovar. Não, isso não vai te agregar, porque ele já fez e quem já inovou já está olhando a próxima inovação, tem que olhar para frente. Por isso que eu dei a dica aí da palestra da semana que vem, que é olhar para o futuro, né? O que vem pela frente, quais são as novas tecnologias, quais são as profissões que vão crescer mais, quais são os produtos que vão ter mais demanda, como é que eu vou poder navegar melhor nesse mercado. Quando eu começo a entender isso, entender um pouco mais os próximos passos e entender que eu preciso inovar e usar as tecnologias para chegar lá, eu acho que é uma bela de uma dica aí para poder ajudar os empresários que estão participando aqui a ter mais sucesso. Legal, Robson. Robson Klein, CEO da Cigan, muito obrigado por ter aceitado aqui o nosso convite, por ter participado e enriquecido, né, esse papo que, como eu falei antes, é vasto, né? Eu acho que deixa um convite aí para um futuro, quem sabe próximo, né? A gente conversar um pouco mais sobre isso. Muito obrigado. Que bom saber que eu consegui ajudar. Meu propósito sempre é esse, né? Trazer mais conhecimento, multiplicar informações, porque se a gente tem um ecossistema, né, que se desenvolve, todo mundo cresce junto. Obrigado.